Marcos 8. Vamos ler do verso 22 até o verso 26. Marcos 8, 22 a 26. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, versos 22 a 26. A palavra do Senhor diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Vamos orar mais uma vez? Nós te suplicamos, Senhor nosso Deus, a ação do Teu Espírito, o Espírito Santo, que é o único que pode convencer a cada um de nós da verdade, da veracidade da Tua palavra, e ao mesmo tempo nos fazer entender, viver, praticar, de um modo que seja transformador para a nossa vida. Te pedimos nessa hora, Senhor Deus, que Tu faças a Tua obra em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre um assunto que eu considero de máxima importância para o cristianismo do século atual. Eu tenho, em algumas mensagens, falado sobre os últimos dias, sobre a vinda de Jesus, e a partir desse mês eu vou recomeçar a falar sobre isso, falando na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu entendo que o objetivo todo de Deus dar tantas instruções a respeito da segunda vinda de Jesus é para que a igreja esteja preparada, para que o povo de Deus possa viver com intensidade o Evangelho. Porque ao longo das épocas, das eras, das gerações, e hoje também, é comum que muitas pessoas vivam o Evangelho de forma muito superficial, professando uma fé, professando externamente uma fé, mas não vivendo desta maneira para valer. Professando até às vezes diante das pessoas, sendo reconhecido pelas pessoas lá fora como um cristão, como alguém que crê em Deus, que frequenta uma igreja, mas muitas vezes não condizendo com isso e até sentindo lá no íntimo que não condiz com isso. Eu já notei na minha vida muitas vezes uma indisposição de fazer a vontade de Deus, uma relutância estranha, que nós nem sempre sabemos de onde vem. Está tão claro o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina, mas há muitas vezes em nós, no nosso coração, uma relutância, uma indisposição, uma morosidade, uma demora em atender, em fazer a vontade de Deus. Quais as razões? Qual é a causa disso? Eu vou fazer uma pergunta que eu quero tentar responder ao longo desta mensagem. A pergunta é: será que existem conversões pela metade? Será que é possível que alguém seja apenas meio convertido? Não inteiramente convertido, uma pessoa apenas convertida, mas pela metade. Eu e você temos que reconhecer que é comum encontrar pessoas que a gente fica na dúvida. A pessoa se diz cristã,
mas você fica na dúvida. Você fica pensando, será que é mesmo? Mas será que é verdade? Claro, ninguém pode julgar ninguém. Nós não devemos julgar os outros. Mas às vezes nós ficamos na dúvida. E será que não acontece o mesmo às vezes, quando outras pessoas olham para nós e ficam pensando, será que é? Será que não é? Como é isso? É possível haver cristãos pela metade, cristãos que não são de fato verdadeiramente convertidos? Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler é uma passagem misteriosa, curiosa sobre alguns aspectos. É uma das curas que Jesus realizou, mas é uma das curas mais diferentes que ele realizou. Aliás, eu acho que nesse padrão é a única, pelo menos registrada na Bíblia. Talvez ele tenha feito outras que não foram registradas. João mesmo diz que Jesus fez muitos outros sinais, muitas outras curas, muitas coisas extraordinárias que não foram registrados, que não haveria espaço em livros para registrar tudo isso. Ele disse, mas esses, porém, foram registrados para que a igreja creia. E aqui está um milagre que foi registrado com o objetivo, com o propósito de produzir fé, para que a igreja creia. Mas esse milagre é um pouco diferente. Vocês acompanhem, por favor, a história. O texto diz que eles chegaram, ele, Jesus e os discípulos, a uma aldeia chamada Betsaida. E então, as pessoas dessa aldeia, alguém, não é especificado, trouxe um cego. Lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que ele o tocasse. Jesus já havia realizado vários milagres extraordinários, inclusive curado cegos de nascença. E, claro, esses acontecimentos se espalhavam e as pessoas ficavam muito interessadas em saber o que havia acontecido. E em querer experimentar isso, obviamente. Então trouxeram este cego e Jesus age de uma forma misteriosa, sem explicação. O texto diz que ele pega o cego pela mão, leva ele para fora da aldeia. Ele não quis realizar esse milagre lá dentro da aldeia, dentro da cidade, por razões misteriosas. Ele leva esse cego lá para fora da cidade, e lá ele utiliza um método que não é comum, do modo como ele faz as suas curas. Normalmente, Jesus, quando curava alguém, ele dizia assim, fica curado. O poder dele é absoluto, o poder da palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus, ele é a própria palavra criadora, portanto, ele é um instrumento total de cura. Ele pode dizer, fica curado, e a pessoa ficava. Fica limpo da sua lepra, a pessoa ficava. Olha, Lázaro, sai daí desse lugar, venha para fora, e o Lázaro volta à vida. Ele diz, nuvens, parem de se lançar raios e trovões. Ele diz, vento, pare de soprar. Ele tem poder, a palavra dele é suficiente. Mas aqui, ele quis, por alguma razão misteriosa, utilizar a própria saliva. O texto diz que ele aplicou saliva nos olhos do cego. E impondo-lhe as mãos, então, realizou um ato de poder na vida deste cego. Mas veja o resultado. O resultado não foi o esperado. Não foi o comum. O texto diz que o cego, então, começou a ver. Começou a enxergar, diz o verso 24. Este, o cego, recobrando a vista. Bom, se é recobrando, é porque ele não era cego de nascença. Então, era uma pessoa que havia perdido a visão ao longo da vida. E ele, então, recobrou, ele voltou a enxergar. Mas observe que ele não está totalmente curado, porque ele diz assim, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Você está vendo alguma coisa? Sim, estou vendo os homens, só que eles estão muito estranhos, muito diferentes. Eles são árvores que andam. É claro, se houvesse aí, né, um oftalmologista, alguém que pudesse identificar, talvez dissesse, a doença dele é essa, ele tem esse problema, ele tem isso, ele tem aquilo. Mas é óbvio que a Bíblia não está preocupada em dar nomes às doenças. O que dá para ver é que a cura ficou em meio caminho. Não foi 100%, não se manifestou 100%, se manifestou
parcialmente. Essa pessoa ficou parcialmente curada. Ela não viu de forma completa, nítida, absoluta. Ela viu de forma gradual, imperfeito, nebuloso. Estava enxergando, não estava mais cego. Estava enxergando, mas não estava enxergando plenamente, claramente. E ele reconheceu isso. Ele disse, bom, Jesus, em outras palavras, está muito melhor do que estava. Mas ainda não está 100%. Está muito melhor, mas não está 100%. Então Jesus, o texto fala no verso 25, né? Então, novamente, então você tem uma nova ação de Jesus, uma nova intervenção de Jesus. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. Aqui não menciona se novamente ele colocou saliva, parece que não. Parece que ele apenas voltou a tocar os olhos deste cego. E aí, a consequência foi plena, a cura foi plena, o texto diz. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. A visão ficou 100% neste segundo toque de Jesus nos olhos do cego. O que significa tudo isso? Que a Bíblia quer nos ensinar com essa história extraordinária, como eu disse aqui, diferente das outras curas que Jesus realizou. Qual é o propósito de Deus com essa passagem? Primeiramente, meus irmãos, Jesus queria ensinar algo muito importante para os seus discípulos nesse negócio de enxergar, de ver, de conseguir enxergar as coisas claramente. Volte um pouquinho na passagem, ainda no capítulo 8, observem que nos versos 11 e depois também no verso 14, dois grupos estão querendo coisas de Jesus, mas na verdade não estão entendendo muito bem quem é Jesus. O primeiro grupo, eles não eram crentes, eram os fariseus. Diz no verso 11... que os fariseus, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, com Jesus. E tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Então os fariseus eram o seguinte, eles queriam que Jesus fizesse um grande milagre, alguma coisa extraordinária. Ora que ele já tinha feito muitos milagres, mas eles queriam algo maior. Eles queriam, sei lá, ver um sinal grandioso no céu. Eles queriam ver alguma coisa extraordinária. Se eles vissem, eles diriam, então a gente vai acreditar que o Senhor é mesmo o Filho de Deus e que o Senhor é mesmo o Messias e nós vamos acreditar no Senhor. Faça alguma coisa maravilhosa, extraordinária. Observe como o texto diz que Jesus sofreu por causa disso. O verso 12 diz, Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Angustiou Jesus, ficou angustiado com aquela exigência dos fariseus de ver alguma coisa extraordinária. Meus irmãos, muitas pessoas seguem a Jesus, mas o que elas querem, na verdade, é ver alguma coisa grandiosa acontecer. E se isso não acontecer, elas não vão se convencer. Se não virem, se não observarem alguma coisa estrondosa acontecer, elas não vão conseguir crer. Pois eu lhes digo que elas não vão crer mesmo. A grande maior parte dos fariseus foram rejeitados e não se tornaram discípulos de Jesus. Mas o que mais inquietou Jesus não foi a atitude dos fariseus, foi a atitude seguinte dos seus discípulos, dos seus próprios discípulos, que vão demonstrar falta de confiança nele. Veja a passagem, verso 14, diz assim, ora, aconteceu que eles, quem eles? Os discípulos, se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Ou seja, estavam meio desprevenidos com comida
estavam no barco atravessando, não tinham levado pães, e estavam falando um para o outro. E agora, vamos comer o quê? Vamos comer o quê? Ninguém trouxe nada, tem um pãozinho. Verso 15, Jesus fala de outro assunto e eles vão interpretar como se fosse o mesmo. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão, em outras palavras. Essa conversa de fermento dele aí é porque ele está pegando o nosso pé, porque nós nos esquecemos de trazer pão aqui para o barco. E aí o verso 17 diz, Jesus percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Compreendem, meus irmãos, o que é o sentido desta passagem? Quando Jesus diz, vocês veem, mas não veem. Vocês compreendem, mas não compreendem. Então, ele está dizendo sim que é possível que muitos cristãos, não é que sejam meio cristãos, metade cristãos, ou metade crentes, mas é possível sim que muitos cristãos estejam num estágio da sua fé que é muito iniciante. Pode ser que muitos estejam num estágio da sua fé que ainda não demonstra a verdadeira confiança em Deus, a verdadeira confiança em Cristo. Talvez porque estejam confiando na religião. Muitas pessoas colocam sua confiança na religião a que pertencem, na religião que seguem. E acreditam que, se cumprirem todos os rituais religiosos, se cumprirem tudo o que foi dito lá para fazer, estarão vivendo plenamente o cristianismo e não necessariamente que estejam. Porque é possível que, nessa história aqui, muitos sejam como os fariseus que não entendiam nada de Cristo, queriam alguma coisa extraordinária dele. Ou podem ser como os discípulos que já entendiam muita coisa de Cristo, mas ainda não entendiam o essencial. Ainda não entendiam o que é o principal. A minha pergunta para você, para mim, para todos nós aqui nessa noite é: quão convertidos nós somos? Em que nível a nossa conversão está se manifestando perante as pessoas, perante o mundo? Qual é a decisão por Cristo que eu e você fizemos? Isso tem sido para valer? Ou tem sido mais ou menos? Isso tem sido contínuo? Ou tem sido de vez em quando, ocasionalmente? É por isso que eu falei no início que esse assunto é urgente. E esse assunto é de mais importante. Porque se Jesus voltar a qualquer momento, ele provavelmente vai encontrar muita gente despreparada dentro das igrejas.
mas despreparados. Porque ainda não compreendem realmente quem é Jesus, o que Jesus fez, qual foi a obra dele por nós. Meus irmãos, deixa eu dar algumas características desse tipo de pessoa. Basicamente essa pessoa não entendeu muito bem ainda quem é Jesus. Basicamente é isso. Os discípulos só foram entender claramente quem era Jesus após a ressurreição de Jesus. Eles tinham outras ideias, eles pensavam que Jesus ia ser um libertador político, eles pensavam que Jesus ia colocar eles em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, eles pensavam que eles iam ter status, poder, riqueza, um monte de coisas. Os discípulos só entenderam mesmo quem era Jesus após a ressurreição, quando o Espírito Santo veio e lhes deu o entendimento, a verdadeira transformação. Esse tipo de pessoa, meu irmão, minha irmã, é alguém que ele sabe de alguma maneira que Jesus é o caminho. E até talvez que seja o único caminho. Mas ele não se vê andando nesse caminho para valer. Ele sabe que Jesus é importante, ele sabe que Jesus é o Salvador. Mas ele não está salvo nos braços desse Jesus. Essa pessoa talvez até venha à igreja, vá a alguma igreja, porque sabe que precisa de algo mais. Mas ainda não assumiu um compromisso para valer com o corpo de Cristo, que é a igreja. Sempre que nós vamos fazer recepção de novos membros na igreja, aqui em Santo Amaro, e eu acredito que é meio praxe nas igrejas presbiterianas do Brasil, nós vamos entrevistar os novos membros, a gente sempre faz muitas perguntas, né? O conselho se reúne, os presbíteros, e nós fazemos perguntas para essas pessoas. O que nós queremos saber? Se elas são crentes de verdade, se elas são verdadeiramente convertidas. Então, a gente pergunta, por exemplo, se essa pessoa tem certeza da sua salvação. Geralmente as pessoas respondem que sim, porque já aprenderam, estudaram sobre isso, sabem à luz da palavra de Deus que é possível ter certeza da salvação. Mas muitas vezes, quando nós perguntamos, e isso não é só para iniciante, se fizer essa pergunta para pessoas que já estão há muitos anos na igreja, muitas vezes a resposta vai ser decepcionante. A pergunta é: por que é que você tem certeza da sua salvação? O que te dá essa certeza? Por que é que você tem certeza que Deus vai te levar para o céu, para viver a eternidade com Ele lá no céu? Quer ver aqui um monte de respostas que dá para ouvir, e se você perguntar, você vai ouvir essas respostas. Uma delas é assim: porque Deus fez algo muito grande na minha vida. Com certeza. Mas essa não é a resposta certa. Porque eu decidi seguir a Jesus, quero me tornar membro da igreja, quero levar a sério as coisas. Ótimo. Maravilha que tem essa decisão. Mas essa não é a resposta correta. E por aí vão muitas e muitas e muitas respostas, mas às vezes não vem aquela que é a resposta da convicção, da certeza, do fundamento da salvação, que é porque Cristo Jesus morreu pelos meus pecados lá na cruz. E sua morte me perdoou de todos os meus pecados. Irmãos, isto é o centro do cristianismo, a mensagem central, a essência da fé. E como às vezes isso é difícil
para as pessoas entenderem. Elas estão vendo árvores andando por aí, mas ainda não veem claramente. Elas estão enxergando alguma coisa, mas falta aquilo que é claro, aquilo que é a grande evidência, que é a mensagem salvadora de Cristo Jesus. De um Deus que amou, a Bíblia diz, ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. E quando diz que Deus deu o seu Filho unigênito, em outras palavras diz que Ele o entregou para ser morto, que Ele o entregou para ser crucificado, que sangue foi derramado, que o Senhor Jesus suportou, padeceu na cruz, e antes mesmo disso, na sua vida inteira, mas especialmente na cruz. Ele suportou e padeceu tudo o que era necessário para me salvar completamente e sem a menor chance de me perder. Isto é o Evangelho. Por que se ouve isso tão pouco? Por que essa mensagem sumiu dos livros, das músicas e até das orações? Por que essa mensagem, que é simplesmente tudo, que é o centro, e sem a qual não há salvação, porque ninguém vai ver a Deus se não crer em Cristo Jesus. Porque ninguém vai viver em comunhão com Deus se seus pecados não tiverem sido perdoados, e eles só podem ser perdoados na cruz de Cristo, no sangue precioso derramado por nós. É preciso haver esse entendimento, essa clareza. Se não é descrever homens como árvores, é preciso ver com clareza qual é a obra salvadora de Cristo. O que foi que Ele fez para poder perdoar os nossos pecados definitivamente. E então, confiar nisso. O que faltou aos discípulos foi confiança. Jesus havia multiplicado os pães, Ele havia feito um milagre extraordinário, eles haviam se alimentado lá milhares de pessoas 2 vezes. E aí eles foram para o barquinho, esqueceram de levar pão, e ficaram tudo preocupados, tudo aflitos, por um detalhe insignificante. E então Jesus diz para eles: vocês ainda não enxergam. Vocês ainda não estão vendo nada. Vocês ainda estão cegos. Meus queridos, Jesus Cristo já realizou a maior das obras por nós. Maior do que multiplicar pão. Maior do que curar cego. Maior do que ressuscitar mortos. Foi a sua própria morte e ressurreição. Essa foi a maior de todas as obras que Cristo realizou. Aliás, lembra? Os fariseus pediram um sinal, eles queriam um sinal do céu para crer em Jesus. Os outros evangelistas dizem que Jesus respondeu. Ele disse: vocês não vão ter um sinal do céu, exceto o de Jonas. E foi embora. Em outras palavras, ele disse: sabe qual vai ser o grande sinal? Minha morte. Minha ressurreição. Esse é o grande sinal. Que sinal você não está buscando? O que você não está querendo ver para crer? O que é que você não está buscando por aí? O grande sinal já foi realizado. Cristo Jesus já morreu e já ressuscitou. Esse é o grande sinal. Creia nisso. Confie nessa mensagem. Coloque toda a sua confiança nessa mensagem, porque é poderosa o suficiente para salvar você completamente.
precisa de outra fórmula, outra salvação. Aqui está a salvação plena, completa e definitiva. Cristo Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. E Cristo Jesus ressuscitou para dar um jeito nos pecados, para nos dar uma nova vida, nos fazer ser novas criaturas, para não ver homens como árvores, para ver claramente. Deposite em Cristo a sua confiança. Muitas pessoas confiam em Cristo, mas ainda estão confiando no pãozinho embaixo do braço também. Confiam em Cristo, mas ainda estão preocupados demais com o pãozinho embaixo do braço. Se ele vai ser suficiente, se vai dar, se vai atender às necessidades. Confiar em Cristo é saber que a obra dele, feita por nós, é suficiente. Eu não tenho que acrescentar nada em termos de religiosidade, em termos de observâncias eclesiásticas que os homens possam inventar, em termos de rituais que as igrejas inventam por aí. O que eu preciso é crer na mensagem salvadora de Cristo Jesus, que morreu pelos pecadores, e Paulo diz que ele era o maior desses pecadores. Para finalizar, meus irmãos, vejamos algo sério aqui. Esse cego que foi, numa primeira etapa, curado parcialmente, você já imaginou se ele saísse por lá gritando: eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado? Mas ele não havia sido ainda curado. Uma pessoa que a obra de Deus ainda não foi completada na sua vida, e se ela se contenta em ficar assim, ela se torna um mau testemunho. É por isso que muitas pessoas não querem de jeito nenhum ser crentes, ser cristãs. De jeito nenhum. Porque seus exemplos são terríveis. Exemplos terríveis de pessoas que se dizem crentes. Um crente que a obra de Deus não foi concluída na sua vida é um péssimo testemunho, é um mau testemunho. Por outro lado, a esperança. A Bíblia diz que Deus que começou uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus pode sim. Talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo como alguém que enxerga só árvores. Vendo os homens como árvores. Você percebe que a obra de Deus não está completa na sua vida. Que não houve uma verdadeira transformação, que não completou isso, que está a meio caminho. Pelos seus próprios atos, pelas suas próprias atitudes, pelas coisas que você sabe que faz e que não agradam a Deus. Cada um mais do que ninguém sabe dizer exatamente se foi transformado ou se não foi. Mas sabe o que é mais interessante? Eu olho para essa passagem e vejo esse homem admitindo. Já havia acontecido algo na vida dele, mas ele percebeu que ainda não era completo. Que ainda faltava algo acontecer. Então ele foi sincero e ele disse para o Senhor Jesus: eu não estou vendo bem. Eu não enxergo claramente. Ele não se satisfez com uma visão parcial. Ele quis experimentar a plenitude da obra curadora, restauradora de Cristo. E então, ele disse: não, ainda não. E então Jesus, novamente, diz a palavra, o tocou e o curou completamente. Eu creio, meus irmãos, que a conversão verdadeira é um ato só, instantâneo. Que pode ser o final de uma etapa, evidentemente, de um processo, mas nascer de novo é um ato instantâneo. Ninguém é meio crente, metade cristão. Ou é ou não é. Ou realmente é ou não é. Mas eu creio que é possível, sim, receber na nossa vida
um segundo toque de Jesus. E um terceiro, e um quarto, e um quinto. Porque muitas vezes na nossa vida nós estamos estagnados na fé. Meses, anos, e lá estamos nós, iguais. Não crescemos espiritualmente, não melhoramos em serviço, não estamos orando mais, não estamos meditando mais na palavra de Deus, não estamos testemunhando mais da palavra de Deus. Isso é realidade na vida de muitos. Eu já experimentei isso. É possível, sim, que o Senhor Jesus nos toque outra vez. E nos dê aquilo que nós não tínhamos, ou que perdemos ao longo do caminho. Aquilo que a Bíblia chama de primeiro amor, que ficou para trás em algum ponto, por alguma razão. É possível haver uma volta ao que era no começo, ao primeiro amor por Cristo. Então, veja bem, eu quero falar com dois tipos de pessoas aqui nessa noite e orar por esses dois tipos de pessoas. Primeiro você, que sabe que a obra de Deus não foi completada na sua vida. Está a meio caminho. Você já tem contato com o Evangelho, você já circula às vezes nos grupos familiares, vem ocasionalmente à igreja, mas você não é firme, você sabe que você não é firme ainda na palavra de Deus e não é firme ainda com as coisas de Deus. Peça ao Senhor nessa noite para que Ele complete a obra na sua vida. Para que Ele torne você uma nova criatura. Mas quero também falar com você que isso já aconteceu, esse processo já se completou, mas se perdeu ao longo dos meses, dos anos, das décadas, não sei. Se perdeu. Porque Deus pode, hoje mesmo, reacender essa chama. Deus pode, hoje mesmo, trazer uma nova situação, condição espiritual. Você poderia se colocar em pé nesse momento, para que nós possamos orar? Nos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor e clamar ao Senhor por essa obra em cada vida. Peça aquilo que você necessita. Se é que Deus complete a obra, que Ele complete. Se é que Deus renove a obra dele na sua vida, que Ele faça isso também. Ó Deus Todo-Poderoso, na Tua presença estamos, clamando pelo sangue de Jesus Cristo, o único que pode perdoar pecados e que de fato nos purifica de todo pecado. Suplicando aqui nessa noite, ó Deus, por vidas, por almas. E Tu que és o Deus que conhece o coração de cada um e sabe do real, do estado verdadeiro de cada um na Tua presença nessa noite. Eu te peço agora, dá entendimento, ó Deus, dá compreensão espiritual, para que cada um possa entender como está na Tua presença. Há muitas pessoas que o Senhor já começou a obra, mas não terminou ainda. Não concluiu, não levou a uma decisão por Cristo, não levou ainda a um confiar plenamente em Cristo. Tu podes fazer isso agora, porque Tu és Deus e és todo-poderoso. Completa a Tua obra, Senhor Deus, regenerando, chamando, convertendo, justificando e iniciando o processo de santificação. Todas essas obras da graça, Tu és quem realiza. Então faze isso nesta hora, ó Pai. E eu te peço também, ó Deus, por aqueles que já foram transformados, mas estão vendo de novo homens como árvores. Perderam a confiança, perderam a visão, já não confiam mais em Cristo como antigamente,
já não servem mais como antigamente. Eu te peço então, Senhor Deus, por uma restauração espiritual. E que o Senhor, ó Deus, promova no nosso meio, do teu povo aqui, da tua igreja, um reavivamento espiritual, ó Deus. Que é tão somente um retorno à tua palavra, com fome e sede de ouvir a tua palavra. Que é tão somente, ó Deus, um retorno ao serviço do Senhor como prioridade. Não como secundário, não como ocasional, como prioridade na nossa vida. Te peço, ó Deus, por um reavivamento que é um desejo intenso de estar com o povo de Deus, de estar reunido com o povo de Deus, louvando, bendizendo, orando e buscando ao Senhor. Que possamos ver todas essas coisas acontecerem no nosso meio. Porque Tu és Deus. Porque Tu és todo-poderoso. E nós confiamos no Senhor, na Tua graça e no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.